Bom dia, pessoal, tudo bem? Dia 13 de março, segunda-feira. Vamos lá, Morning Call aqui, investimentos, a gente vai falar dos bancos lá nos Estados Unidos, a solução que foi dada para essa crise que eles estão vivendo, e mais, como é que isso pode afetar aqui o mercado brasileiro de uma maneira mais ampla. Tá bom? Vamos lá? Bom, começando aqui com o nosso Morning Call, vamos falar aqui como é que foi a sexta-feira. Sexta-feira foi um dia complicado. O mercado americano de ações já estava tendo uma semana complicada, né, com esse ajuste na expectativa de que o Fed voltasse a subir juros de uma maneira mais rápida, mas a crise bancária, não, enfim, se mudou essa perspectiva, não tornou a alternativa uma alternativa melhor. Vocês veem que na sexta-feira a gente teve tanto o S&P como o Nasdaq caindo forte. E acabou contaminando aqui o Brasil também. A gente entregou a semana que estava positiva até então. Aqui no Brasil a gente está muito olhando para as nossas questões internas, principalmente para a nova regra fiscal e a perspectiva de que isso abra espaço para a queda de juros. Acabamos entregando essa performance boa no Ibovespa integralmente. A semana fechou para baixo. No Small Caps, apesar de ter caído mais na sexta-feira, a semana estava melhor, conseguiu ainda fechar no positivo. Interessante que teve um ajuste forte também nos juros na sexta-feira. A gente está falando, há 2 dias atrás, a gente está falando, na quinta-feira, a gente está falando de Fed, do Treasury de 2 anos acima de 5%, ela já está em 4,6%, é um ajuste muito, muito forte que aconteceu aí. Caiu também o 10 anos, a curva toda se deslocou para baixo, na perspectiva de que, enfim, crise bancária, mais risco, o Fed vai ter que oferecer, melhorar as condições aí financeiras para segurar todos os bancos. Tá? Aqui no Brasil, a gente estava num clima de tirar prêmio de risco da curva e a gente acabou colocando um pouquinho mais aí, porque o risco aumentou. Tá? Câmbio para baixo lá, o dólar perdeu valor em relação às principais moedas do mundo, mas acabou ganhando valor em relação ao real. O dólar aqui fechou acima de 5,20. Tá? E as commodities industriais, a primeira reação delas é sempre quando o dólar vem para baixo, é colocar isso no preço. Essa é a reação de primeira ordem. Depois a gente vai ver como é que fica aí do ponto de vista da demanda. Tá? Vamos lá, você tinha um problema em 2 bancos, principalmente, o problema do Banco do Vale do Silício na semana passada, e mais um banco teve intervenção no domingo, mas o Fed, o Tesouro e a agência de seguro de depósitos lá nos Estados Unidos garantindo. Todos os depósitos serão pagos. Quem não vai ser pago vão ser os acionistas e os credores de bonds. Esses vão vão perder tudo. Tá? Mas todos os depositantes de depósito à vista e a prazo lá no banco vão receber praticamente tudo. Todo mundo que tem seguro vai receber integralmente. Eles também criaram linhas de crédito para dar liquidez para as carteiras de títulos dos bancos, tentando evitar aí um pouco do contágio que já estava acontecendo, o que deve tranquilizar bastante o mercado. E lá no Reino Unido, que era uma outra preocupação, o HSBC deve comprar o Banco do Vale do Silício lá para assumir a carteira. Tá? De qualquer maneira, o Fed não deve mais subir juros no dia 22, deve manter aí as condições financeiras um pouco mais frouxas para não complicar ainda mais a situação. Né? Vocês veem que é a primeira quebra, uma quebra significativa de um grande banco desde setembro de 2008, quando o Washington Mutual fechou, logo na seguida do Lehman Brothers. Então, esse é o maior. É um banco não é um banco enorme, é um banco, 16º maior banco dos Estados Unidos, do Silicon Valley, mas é um banco de nicho, ele atua praticamente só lá no Vale do Silício com empresas de startup. Tá? Então ele tem um impacto, mas é um impacto mais reduzido. O problema é que o que aconteceu com ele pode acontecer com todo mundo. E vocês veem como é uma corrida de bancos clássica, né? Ele estava indo bem, ele estava recebendo depósitos durante todo o boom das startups de 2020 e 2021, durante a pandemia. Ele estava recebendo muito depósito, essas empresas estavam captando muito dinheiro e depositavam no banco. Mas todas elas resolveram sacar na semana passada, no claro clima de pânico. Né? Basicamente, como o banco tinha muito dos seus ativos em títulos do governo federal, que
tinham perdido valor por causa da alta de juros, eles acabaram tendo dificuldades. Aí foi essa a razão pelo qual o banco acabou quebrando. Tá bom? Bom, falando um pouco de payroll, na sexta-feira a gente já falou, né, os dados os dados de vaga vieram acima da expectativa, a gente estava esperando uma correção maior de janeiro, não veio, então o número de vagas criadas foi acima da expectativa, mas o desemprego e o salário hora vieram piores que o esperado, o desemprego maior e o salário hora crescendo menos. Então não deu para tirar nenhuma grande conclusão aqui dos dados do payroll, ficou indefinido. Poderia ir para um lado ou para o outro. Na verdade, o mercado já estava achando que talvez o Fed não fosse subir o 0,5%, mas ficasse mais mesmo no 0,25%. Tá? De qualquer maneira, a gente tem inflação CPI amanhã, esse é o grande dado da semana, e na quinta-feira a gente tem o Banco Central da Europa subindo os juros antes da divulgação da inflação lá na Europa. Esse é o grande... aqui a gente tem menos certeza para falar se o Banco Central Europeu vai ou não segurar. Ele deveria estar subindo os juros, vamos ver se ele segura também ou não. Fato é que uma crise bancária é mais complicado do que a inflação. A inflação é um problema que deixa a pessoa bastante machucada, mas crise bancária mata. Então, muito provavelmente os bancos centrais vão focar, é o principal problema que o Banco Central tem, o principal medo dele, é uma crise bancária, então provavelmente isso vai acabar merecendo mais atenção. Aqui no Brasil, o IPCA saiu acima do esperado, como a gente falou na sexta-feira, o que fecha um pouco espaço para a queda de juros, é um número ruim, os núcleos vieram complicados, toda essa discussão sobre a nova regra fiscal e todo o otimismo em relação à regra fiscal acaba sendo comprometido por causa disso, né? Se a inflação não colabora, não tem como cortar juros. De qualquer maneira, o ministro Haddad continua falando as coisas que o mercado quer ouvir, falando que a nova regra fiscal vai ser uma combinação do teto de gastos com a lei da responsabilidade fiscal, sem os defeitos das duas. Vamos ver como é que vem. O texto deve ser apresentado em breve. E para a diretoria do BC, ele apresentou 3 alternativas para o Lula, um nome técnico, um nome acadêmico e um nome de mercado para o presidente escolher. E eles foram checados antes com o Banco Central. Bom, vamos ver o que dá. Tá bom? Bom, em termos de agenda aqui no Brasil, a gente tem uma semana bem fraca, nada de muito relevante. Talvez o dado de emprego na sexta-feira seja o que destaca aí, o que destoa aí. Lembrando que a Bolsa volta ao horário de 10 às 17 a partir de hoje, tá? Daqui a pouquinho abre a Bolsa. Tá bom? Era o que tínhamos para hoje. Um bom dia, bons negócios a todos, um dia com mais tranquilidade. E vamos lá. Até mais. Grande abraço.